Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o calendário das eleições 2018 e as regras aprovadas para a disputa eleitoral. É agora no Pauta Especial que já está no ar. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o calendário das eleições de 2018. O primeiro turno será no dia 7 de outubro, o segundo, se houver, dia 28. Para conversar comigo sobre as eleições do ano que vem, Gustavo Ferreira, advogado. Gustavo, essa questão de se houver, tem chance de um candidato já ganhar no primeiro turno? Tem sim. Miguel, é interessante que o primeiro turno ele é obrigatório para todos os cargos. Tanto os cargos que nós chamamos majoritários, quais são eles na eleição do ano que vem? Presidente, governador e senador, quanto os cargos proporcionais, deputado federal, deputado estadual. Todos vão ser votados no dia 7. O segundo turno pode acontecer para presidente e governador somente. Vai depender do quê? Da votação ocorrida no primeiro turno. Se ninguém obtiver mais da metade dos votos válidos. E quais são os votos válidos no Brasil? Todos os votos dados na eleição, excluindo brancos e nulos. Se ninguém obtiver a maioria absoluta, 50% mais um dos votos válidos, aí eu faço o segundo turno com os dois mais bem votados. Mesmo que 10% da população vote e tenha 10% de votos válidos? Excelente pergunta. A gente recebe muito no WhatsApp, né? Se vote nulo porque vai cancelar a eleição e tal. Não cancela a eleição. Como você mesmo acabou de dizer, se 10% for lá e votar válido, esses 10% decidem a eleição. Decidem a eleição, para todos os cargos. Na eleição 2016, no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, de cada 3 eleitores, um não votou. Ou votou branco, ou votou nulo, ou simplesmente não foi votar. 33%. 33%. Índice recorde. Para o direito eleitoral, isso é muito fácil. Quem for mais bem votado? O Dória teve mais da metade dos votos válidos. Ganhou no primeiro turno. O Marcelo Freixo e o Crivella foram os dois mais bem votados. Nenhum deles teve metade dos votos válidos. Segundo turno com os dois no Rio de Janeiro. Simples assim. O pessoal da área de ciências políticas discute. Falta de legitimidade, a discussão democrática. Mas isso é uma discussão para a ciência política. O direito eleitoral não, ele é muito pragmático. É aritmético, né? Frio. Totalmente. Completamente. Quem votou válido? Fulano. Se uma pessoa votar válido, vamos imaginar uma situação absurda. No país todo, só uma pessoa vota válido. Pronto, ele vai escolher o presidente da República. Pois é. E aí é o seguinte, isso favorece as organizações políticas, né? Com toda Quem certeza. tiver mais organizado... Com toda certeza. A insatisfação... Curral eleitoral, por exemplo. Favorece muito, porque você tem aquele eleitorado fiel. Né? A gente fala no curral eleitoral, pode ser tanto uma região, pode ser até uma categoria profissional. Uma categoria profissional. É um grupo religioso. Então, esses grupos que votam firmemente, eles favorecem os candidatos. Você está insatisfeito em votar nulo e votar branco, na verdade, você está... ajudando quem está organizado. Exatamente. O curral eleitoral, de categoria... Você está abrindo mão de fazer uma mudança. Você está aceitando que os outros decidam por você. Voto de cabresto, voto religioso. O senhor citou o voto religioso, é uma grande corrente. A bancada ruralista e a bancada religiosa, ela cresce a cada dia, né? Justamente por isso. Há um desinteresse do cidadão médio. Há uma insatisfação, aí surge nesse ambiente o voto branco, o voto nulo, ou até não comparecer para votar, surge o voto de protesto, tiririca, por exemplo, só que esses grupos são organizados, e eles não estão errados. Eu sempre digo isso, o problema não é você ter um voto religioso, eu acho que é válido, e que esses grupos têm e devem sim se organizar e eleger seus candidatos. Porque eles têm conceito, filosofia de trabalho, tem tudo. Tudo isso. Agora, o que precisa é o cidadão que não tem um vínculo desse tipo também exercer seu direito de escolha. Também começar a fazer a opção por nomes que representem a sua visão de mundo, a sua visão de pensar, a forma que ele acha que a sociedade deve estar organizada. E depois esse cidadão que votou nulo ou em branco não tem direito nem de reclamar. Não, nem. Porque ele não participou. Eu brinco sempre que o voto branco, o voto nulo, ou é insatisfação completa, tipo, o que tiver aí não interessa, não vai prestar, ou satisfação completa.
né? Quem ganhar, para mim, tá bom. Pois é. Na verdade, você está dando cheque em branco, né? E, na verdade, o sentimento da população é de que, a população em geral, estou falando da massa, sim, da população carente, é de que entra ano, sai ano, muda político e não muda nada. O que está mudando agora é a página policial. Né? Tem alterado. Veja só, é claro que a gente quer uma mudança para ontem, mas dizem até que sou um pouco otimista demais. Mas eu vejo que nós temos tido, por incrível que pareça, algumas alterações. A gente já vê surgir movimentos de cidadãos sem vínculos profissionais, sem vínculos religiosos, começando a discutir política, começando a discutir uma nova forma de política. Isso tem surgido nos grandes centros e já começa a se espalhar pelo país. Grupos de profissionais que nunca participaram ativamente da política, dizendo, não, a gente tem religião representada na nossa classe. Isso tem representado uma mudança positiva. É claro, o processo é lento, né? O processo é demorado. E aí, me permite, né, as falhas da democracia só se resolvem com mais democracia, não é com menos. Essa frase não é minha, é de Pontes de Miranda, nosso autor alagoano, e que a gente esquece muito dele, mas ele tinha essa frase que é perfeita. O problema da democracia não se resolve limitando a democracia, se resolve tendo mais democracia, ampliando o leque de participantes. Então, esses grupos sociais que começam a indicar nomes, começam a participar, você começa a ter escolhas, porque você se identifica com aquela corrente ideológica, com aquela corrente política, isso que vai tornar a nossa sociedade melhor. Essa alteração de fundo partidário, de representatividade, de participação inclusive no debate, azeitado pela participação no grupo federal, isso não é democracia, né? Veja só, a gente tem que fazer uma distinção. Estreitamento democrático. É um estreitamento, mas a gente faz uma distinção entre democracia e democratismo. Isso é coisa bem de ciências políticas. Então vai, explica pra gente. Mas vamos lá, o democratismo é quando você tem um excesso de situações que aparentam ser democráticas, mas na verdade que causam prejuízo à própria democracia. Por exemplo... É um pluralismo muito gigante. Pronto, você foi na veia. O pluralismo muito gigante nós temos. Muita gente reclama que a gente tem muito partido no Brasil. Nós temos 35 partidos hoje registrados. Não é muito. Estranho dizer isso, não é muito. É o mesmo número de partidos da Alemanha, do Reino Unido. Os Estados Unidos tem quase uma centena de partidos. Mas todo mundo acha que só tem o democrata. Só 2. Por quê? Aí vamos para o outro lado. Você tem nos Estados Unidos 2 partidos no Congresso. Você tem no Reino Unido 8. Na Alemanha 6. E por aí vai. No Brasil, dos 35 partidos, 28 estão no Congresso Nacional. Não tem país no mundo que chegue perto disso. O segundo colocado em termos de número de partidos com representação no Congresso Nacional tem 12. A gente tem mais que o dobro do segundo colocado. Fica muito difícil, seja no regime presidencialista, seja no regime parlamentarista, seja no semipresidencialismo, que estão cogitando agora, você conseguir governar com uma quantidade tão grande de representações. Então, a cláusula de barreira que foi implantada vai começar a valer na eleição do ano que vem e vai aumentando gradativamente até 2030, e essa é uma grande novidade que a gente vai ter na próxima eleição, ela vai tentar afunilar esse processo, não para que você tenha um partido ou 2, mas para que você tenha menos partidos e partidos mais fortes. Ao invés de ter uma fragmentação como nós temos hoje, que cada um começa a gritar mais alto para ver se é ouvido melhor. Essa questão da cláusula de barreira, ela favorece os partidos mais organizados. Sim. E os tradicionais. Com toda certeza. Né? Claro que, infelizmente, alguns partidos então menores... seria uma posição antidemocracista, antidemocrática? Miguel, me permite, a Alemanha é uma democracia? A Alemanha tem cláusula de barreira. A Alemanha é democracia? Tem cláusula de barreira. A nossa Constituição é inspirada na Constituição alemã e na portuguesa. Né? Mais democrática que a Alemanha na Europa, né? A gente não pode... É um dos faróis do ambiente democrático. Tem cláusula de barreira. Você tem nos Estados Unidos uma cláusula de barreira indireta, que é muito mais forte. Qual é? A eleição de vereador, deputado estadual, deputado federal é feito por distritos. Né? Por isso lá só tem 2 partidos fortes. Você não consegue criar um terceiro partido com força suficiente para ganhar em mais de 1 ou 2 ou 3 distritos. E sem imaginar, a cláusula de barreira significa você lotear, né? E a representação ser do loteamento, né?
Não, a ideia da cláusula de barreira, na verdade, é você dar um reforço aos partidos mais fortes. Claro, infelizmente, alguns partidos ideológicos menores vão acabar sendo tolhidos, mas aí talvez seja um mecanismo de se unir. De repente, tentar ultrapassar, principalmente os partidos de esquerda, tentar ultrapassar aquela piada dos anos 70, né, que a esquerda só se une na cadeia, quando a ditadura prendia. Né? A esquerda se unir, fazer uma frente ampla de partidos. Mas perdendo, né, a sigla também, fazer uma grande junção? Sim, unidos somos mais mudar, fortes. Mudar, inclusive, né, a nomenclatura do partido. Sim, alguns partidos... veja só, nesse ponto, a direita e o centro têm aprendido de forma pragmática que é melhor estar andando junto. Por exemplo, a Frente Aliança Nacional, depois a LN, PFL, da Frente mas Liberal, era a Arena, não. Arena, a LN era de esquerda, a Arena é de direita, é a Aliança Renovadora Nacional. Então, assim, você criar frentes que possam ter um denominador comum ideológico e trabalhar juntos, ou fazer seu trabalho de formiguinha, de tentando conquistar voto a voto. O Partido Verde na Alemanha não começou elegendo ninguém. Mas, diante dessa situação, a postura para a próxima eleição, com relação a, por exemplo, alianças, pode-se fazer aliança para presidente e embaixo não se faz. Você pede... Porque já existe na prática isso. Você fazer aliança lá e não pedir. Você até, às vezes, pede voto para outro. Sim. E pior na prática. Não, e pior que agora é garantido constitucionalmente, já há um tempo. A aliança para presidente não interfere nos estados. Se entende que a eleição presidencial é uma circunscrição, que é a nacional, e a eleição estadual é outra circunscrição, que é o estado. Aí ele pode fazer uma aliança lá em cima e cá embaixo o não. palanque é outro. Exatamente. Infelizmente, isso ainda pode. Agora, uma curiosidade, foi bom você ter falado de aliança. A eleição do ano que vem, até agora, se não tiver outra mudança, vai ser a última eleição que nós vamos ter coligação para os cargos proporcionais. Proporcionais de deputado federal, deputado estadual e na eleição municipal vereador. A partir de 2020, eu tenho uma coligação na majoritária, né? Prefeito municipal e governador e senador na estadual, mas eu não tenho essa coligação nos cargos proporcionais, ou seja, cada partido vai ter que obter sozinho a votação necessária para eleger alguém. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta comentando essa postura para a eleição, a próxima eleição e também 2020. A gente volta já.